Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Band Entrevista aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante, está comigo na bancada o nosso convidado do programa de hoje, Eduardo Giraldez, que é presidente da IPTV, que eu agradeço a presença e dou as boas-vindas aqui da Band Amazonas, Eduardo. Eu que quero agradecer a oportunidade de falar de tecnologia e, de certa forma, divulgar o nosso trabalho, né? A gente é uma organização que não é grande, compete com as grandes Big Techs em termos de alta tecnologia e sempre é muito legal ter esse espaço para divulgar a tecnologia nacional, né? Eduardo, então conta primeiro um pouco da tua história, quem é Eduardo Giraldez, e aí depois a gente entra na tecnologia. Eu estou na tecnologia há muito tempo, né? Eu vou fazer 59 anos agora em setembro. E eu comecei na área de tecnologia. A minha primeira empresa eu criei quando eu estava ainda na faculdade de engenharia, na PUC do Rio. E aí a gente começou a criar programinhas de computador, sistemas. Na época era muito precário, não tinha internet ainda. E aí eu vi que uma dor que existia no mundo era realmente a possibilidade de criar sisteminhas de banco de dados, para um consultório médico, para um estoque, para um almoxarifado. Na época isso tudo era muito novo, né? A gente está falando isso década de 80, né? Então a gente criou, a gente desenhou, a minha pequena equipe, era eu, umas 3 pessoas, a gente criou uma plataforma chamada AutoProgram. E o AutoProgram ele era um gerador de aplicações para o leigo, em que o leigo poderia desenhar a tela, dizer eu quero um programa assim, assim, e desenhando, né? Desenhando na tela, e a gente não tinha nem Windows ainda, era DOS, né? E automaticamente criava um programinha para incluir, consultar, cadastrar, para emitir um relatório. E isso foi uma revolução na época, foi o primeiro gerador de aplicações aqui, que teve no Brasil e um dos primeiros do mundo. Depois veio o Windows, aí a gente criou a versão Windows e a gente começou a exportar isso. Para vocês terem uma ideia, a plataforma do AutoProgram, a FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos do Brasil, teve uma época que todos os seus sistemas de informática, todos os financeiros, eram feitos em AutoProgram, para vocês terem uma ideia. A própria financiadora de estudos e projetos, né? E eu tenho orgulho de ter sido o contrato 001 de capital de risco do Brasil do BNDES Partes. 001, olha só. O que era capital de risco na época? Eu não tinha dinheiro, eu tinha que ir atrás de capital. Hoje em dia você tem investidor anjo, tem uma estrutura de capital de investidores, de round de investimento. Na época não tinha nada. Então eu participei da primeira edital para pegar capital de risco do BNDES Partes. O que era o capital de risco na época? Empréstimo sem aval pessoal, sem você precisar dar garantias de imóveis ou dinheiro, mas tinha juros e tinha que pagar, né? Então, a primeira alavancagem da gente foi pegando do BNDES para o contrato 001 do Brasil, né? E a gente começou a se internacionalizar assim. E aí a gente conseguiu, 3 anos seguidos, ser o maior exportador de software do Brasil na década de 80, com o software de gerador de aplicações AutoProgram. Até hoje eu tenho vários jornais da época mostrando isso e aí foi uma revolução, né? Então eu comecei com isso, criando geradores de aplicações visuais. Não tinha, foi antes do Visual Basic, do Delphi, que já acabaram também, e qualquer cidadão podia montar o seu sistema. A gente chegou a ter 1.300 empresas no exterior usando o nosso software na Isso época, com 20 e poucos anos. Com 20 e poucos anos, né? E aí, muito cedo, eu fui o primeiro presidente da RioSoft, que eu fui convidado, que era o núcleo de apoio à produção e exportação de software do Brasil. E montei a segunda internet do Brasil, que foi dentro da RioSoft, né? A primeira do Amazonas foi eu que montei também, pouca gente sabe disso. Foi o IBRAT, que era gratuito, era a linha de escada, foi a primeira... E gratuita, tá? A gente nunca cobrou. E aí, na década de 90, eu vim morar aqui em Manaus, né, a convite da Fundação Getúlio Vargas, montar um centro de pesquisa aqui para apoiar a tecnologia e a educação à distância, né? Então, era exatamente isso, eu vim para cá para isso, para criar educação à distância para a Amazônia, né, a convite do Dr. Flores, que era o presidente da FGV da época, Irapuã Cavalcante, que era diretor.
E aí eu me meti em educação na década de 90. Né? E aí entrou a educação e começou a aliar tecnologia a tecnologia com a educação. Exatamente. E aí foi uma nova fase da minha vida em que a gente começou a perceber os desafios de uma Amazônia, né, para fazer educação à distância. E aí muita distância e a pouca ligação. E o meu primeiro desafio foi no governo do Amazônio Mendes, que ele consultou a Fundação Getúlio Vargas na época. Né? Eu era diretor do Centro de Pesquisa de Educação à Distância, né, aqui no Amazonas, que era o ISAI, na época existia. Né? E aí ele criou a UEA, e ele queria, o governador na época, levar a UEA, inaugurar a UEA nos 61 municípios. Então, nessa época, eu pensei, o que a gente tinha disponível para fazer rápido? Porque ele queria fazer rápido, né? Não podia ser daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Então, a gente fez um desenho, a nossa equipe, de usar um sistema de TV digital tipo Sky, que tinha na época, uma TV fechada, né? Foi a Embratel que fez o provimento, né? Colocamos um call center na UEA, uma URA e um telefone fixo em uma sala de aula em cada sede de município. E aí, cada sede de município tinha um professor assistente e na UEA tinha um professor top, especialista, que interagia com os alunos e o tutor, o professor assistente. Foi o início do ensino presencial mediado no Brasil, já formando o curso normal superior na Amazônia. Só quem fazia isso éramos nós e o Monterrey, no México, para você ter uma ideia. E aí o troço foi um sucesso tão grande que eu fui convidado pela FGV para montar o FGV Executivo Júnior, que é uma pós-graduação do Rio para toda a rede de conveniados, foi já em 2003, que a gente montou isso para a própria FGV, mas dessa forma, com híbrida, com call center, né? E aí, como eu era muito de tecnologia de software, eu disse, gente, a gente tem que criar uma coisa melhor do que essa. Não é possível. E aí as videoconferências da época eram caríssimas, eram as MCUs caras, né, que eram $400 mil uma MCU para 40 pontos. E satélite nem pensar, não funcionava pela latência. E de volta, e aí eu comecei a investir, né, de forma privada, um pequeno centro de pesquisa para desenvolver isso, videoconferência, que funcionasse com a latência de um satélite e que pudesse economizar a banda, porque o satélite era um recurso muito caro. Hoje em dia é barato, mas na época era muito caro. E aí nós lançamos a IPTV. A gente lançou a IPTV em 2003. E esse nome, IPTV, IPTV, caixinha, até é ruim que hoje parece que é caixinha pirata. IPTV é Internet Protocol Television, ou seja, TV por protocolo internet. Na época ninguém falava muito disso e nós registramos a marca IP.tv e o domínio mundial IP.tv é nosso. Hoje o pessoal reconhece IPTV, tudo que é transmissão de TV por internet, e essas TV Box falam que é IPTV, que também é para transmitir por internet. Né? Então a gente criou a primeira rede de IPTV do Brasil. O nosso primeiro cliente, digamos assim, foi o Maranhão. Pouca gente sabe disso, foi na época do governo da Rosiana Sarney, o pai dela acho que era presidente do Senado na época, e nós criamos a primeira rede para educação do Maranhão. Foi um piloto com 20 salas de aula no interior para dar aula, né, e foi um sucesso estrondoso. Já com videoconferência. Com videoconferência e de volta com VSATs, que são antenas de pequena abertura, e de volta. E o desafio da tecnologia era fazer uma coisa que a tecnologia viabilizasse o satélite, que é muito caro, né? Depois eu vou te dar uns dados, porque você vai ficar... e a gente criou uma camada que se chama multicast, que é para poder fazer a transmissão de forma econômica. Não é que não tem concorrente, é que a gente conseguia fazer de forma econômica, e os outros eram caros. Ou seja, outros fazem, mas se fazer a conta, não fecha a conta, vai ter que pagar o satélite inteiro para hoje prover, por exemplo, não é agora, né? Na época, né? E então a gente fez no Maranhão, aí foi criado pelo governo do Maranhão a Universidade Virtual do Maranhão, com a nossa tecnologia. Aí o governo de Roraima copiou a Universidade Virtual de Roraima, só que a gente já tinha um desenho feito aqui junto com a FGV na UEA,
que era com call center, híbrido e tal. Então, o professor Gedeão, no governo Eduardo Braga, que já me conhecia, soube das nossas experiências no Maranhão, né, em Roraima, e me chamou e disse assim, olha, nós estamos desenhando um projeto tipo da UEA, só que a gente queria o melhor em tecnologia, a gente não tem telefone em comunidade indígena também. Então eu vi que você consegue fazer videoconferência para uma comunidade indígena, uma comunidade ribeirinha, é verdade. Aí eles fizeram um desenho e lançaram o Centro de Mídias em 2007. E aí surge o Centro de Mídias em 2007, ali do Japim. No Japim. Quem conhece aqui na capital amazonense sabe do lado da Seduc. E a nossa contribuição em 2007 foi a tecnologia, que podia ser outra. Então eles fizeram as licitações, na época as empresas de telecom concorreram, né? Embratel, Telespazio, British Telecom, não me lembro quem, mas eu sei que na época quem ganhou foi uma empresa americana, a Hughes, e essa empresa americana na época adotou a nossa tecnologia, porque é a que funcionava com uma latência alta, economizando satélite, né? Então nós entramos no Amazonas junto com uma empresa americana, para você ver como é que é a coisa. A gente é brasileiro e a empresa americana usando a tecnologia. Junto com a empresa americana, né? Então, essa foi a história. E aí se criou o Centro de Mídia do Amazonas, muito parecido com o modelo da UEA, mas com um diferencial tecnológico importantíssimo, que em vez de ser um telefone que passa por um call center, aí faz a triagem, passa pela híbrida para o estúdio, que até hoje se faz isso em TV, né? Na verdade, era direto, né? O aluno tinha dúvida, o professor da sala de aula, que é um professor de apoio, ele apertava a mãozinha e no estúdio sabia que a comunidade tal, a sala tal, que ia fazer uma pergunta e você passava e o aluno aparecia para todo mundo. Aí isso foi uma revolução, né? E aí o projeto do Amazonas, eu tenho muito orgulho, né? Claro, o projeto é do Amazonas, né? Foi concebido. Eu acho que a pessoa que tem dois méritos aí de visão. Um da época do Amazonino Mendes com o Lourenço, que era o reitor da época, né? O Gedeão era pró-reitor, era ligado à UEA, e depois o governo do Eduardo Braga com o professor Gedeão, que teve a visão de criar, para onde faltava professor de ensino médio, um desenho, né? E o que eu fico muito orgulhoso é que a tecnologia brasileira, diversos fornecedores passaram, eu estou falando de 2007, a gente está em 2016, né? Então, os fornecedores passaram, fornecedor de produção de áudio e vídeo, empresas de telecomunicação, que hoje é outra empresa que faz, não é mais há muitos anos, não é mais a Hughes, e a tecnologia até hoje é a nossa, né? Então, isso é bacana, né? E hoje o Ainda projeto... não se achou nada melhor, então, para se instalar. Eu vou dizer, e essa tecnologia, ela até hoje é usada, eu já vou já falar sobre isso, é importante. Eu não acho que ela é a melhor tecnologia mais, tanto que a gente vai falar de coisas mais modernas. Isso é o que eu quero te perguntar. E o que tem mais que a tecnologia pode oferecer para a educação? E que história é essa de clone digital humano, clone humano, Eduardo? Mas eu vou pedir para você responder. O que muda para a educação da Amazônia, que é o que importa mais a gente? Eu vou pedir para você responder em 2 minutos, após o intervalo aqui no Band Entrevista. Tá bom. A gente volta já. De volta com o Band Entrevista aqui na tela da Band Amazonas, recebendo Eduardo Giraldez, presidente da IPTV. E eu finalizei o primeiro bloco provocando o Eduardo com o que mais se vislumbra para essa união da tecnologia e educação junto com a IPTV. Antes eu quero falar o seguinte, a IPTV realmente ela teve seu mérito todo nesses anos todos. Olha, eu não conheço nenhum projeto de governo que durou tanto tempo com tantos prêmios. O projeto do Centro de Mídia do Amazonas, ele não foi o primeiro, né? Começou no UEA, mas por IPTV foi no Maranhão, Roraima, mas ele é o projeto mais premiado do mundo, né? Para você ter uma ideia, ele ganhou 3 e-learners Brasil, ganhou o prêmio da Sheikha do Catar, prêmio WISE em Barcelona. Agora, este ano, ganhou o prêmio da Google de melhor projeto de educação, o prêmio Gold da Google. Então, o projeto só tem prêmio. E ele passou por N governos, eu estou falando de Amazonino, estou falando de Eduardo Braga,
né? Mais passou recentemente, Omar, José Melo, Wilson. olha, um monte. E o projeto está aí todo premiado. Então, esse é muito orgulho, não é para mim, é para os amazonenses, porque, por mais que tenha outros projetos para no Brasil, esse é o mais premiado do mundo, de verdade, né? E mais emblemático, que é integrando a Amazônia, levando professores de química, física, inglês, para onde não teria a menor possibilidade, nem telefone tinha, né? Em comunidades ribeirinhas. Hoje o projeto atende 2.600 salas de aula. Agora, hoje a tecnologia satelital mudou, todo mundo sabe, tem aí o Starlink, que uma antena portátil, a constelação, né? Antena portátil, que procura um satélite, é o que tem de mais moderno hoje. E o que muda isso? Muda que hoje, uma videoconferência normal pode ser usada para o interior com custo baixo. Antes não. Antes, se você pegasse até o Zoom para usar no centro de mídias, com a rede satelital que tem hoje, precisaria de satélite, eu vou dizer quanto, precisaria pelo menos 2 mega vezes 2.000 salas de aula, 4 GB de satélite. 4 GB de satélite é um satélite inteiro, então seria inviável do ponto de vista econômico. Então, nós, durante aí 2 décadas, a gente conseguiu viabilizar a educação por satélite, porque a gente conseguiu, via um protocolo chamado Multicast, né? Fazer uma coisa que com pouca banda satelital, né? Esse foi o nosso mérito. Não é que não tem outras tecnologias, é que as outras é muito caro, né? Pela arquitetura. Com a Starlink já muda isso. Você pode usar outras videoconferências. Mas o que muda? Não é isso. O que muda é que você levando uma banda de internet de verdade para uma escola no interior, a Starlink leva a baixo custo, né? A gente está vendo aí para uso pessoa física, custa menos de R$300 por mês, né? Para uma internet comercial, a gente está falando entre R$2.000 e R$3.000 por mês, o custo, porque tem SLA, tem manutenção, tem suporte. Estou dando números de referência, a Amazônia é diferente, pode ser até mais caro, mais barato, eu não quero entrar nesse mérito. Mas o importante é o seguinte, hoje a gente tem tecnologia para levar internet de qualidade para qualquer lugar da Amazônia e a baixo custo. É viável, antes não era. E aí, quando você fala em levar 200 megabits para uma sala de aula, a videoconferência é o de menos. Você pode levar outras tecnologias. Aí é que a gente entra. Então, por exemplo, a nossa plataforma educacional, ela não ficou só no IPTV. Esse ano, em abril, na BET, em São Paulo, a gente fez o lançamento do maior metaverso educacional do mundo. São 350 ambientes imersivos, como um Roblox, que a criançada e o jovem usa, tem 200 milhões de usuários no mundo, só que um Roblox para educar, né? Em que a criança tem o seu avatarzinho, o professor entra dentro do mundo virtual para ensinar sobre o corpo humano. Então entra lá os avatarezinhos e o professor pode colocar um PowerPoint e falar dentro do metaverso e dar uma aula de frente para o coração humano, batendo. Então, você quer dar uma aula sobre o ciclo hidrológico da água, você entra no metaverso do ciclo hidrológico da aula e vê tudo funcionando, e ali dentro pode ter áudio, videoconferência. Isso, na arquitetura satelital atual, e eu digo isso porque eu já sei que o Amazonas, com certeza, já tem intenção, né, está ventilado já, de modernizar a estrutura satelital, né? É uma consequência, a tecnologia já está disponível há pouquíssimo tempo. Então, à medida que chegue essa tecnologia satelital nova, a gente, depois de 20 anos, muita gente diz, pô, agora você não é competitivo. Ao contrário, agora eu vou conseguir que os alunos dentro da sala de aula possam cada um ter seu computadorzinho de R$1.000, de R$800, computadorzinho baratinho, e entrar com headset, com óculos, sem óculos, num mundo virtual e a aula ser dentro de um mundo virtual, entendeu? Então, isso é outra revolução, que é você realmente, em vez de dar uma aula com uma videoconferência e tirar uma dúvida, pedir a vez, é muito legal isso, acho que isso tem que continuar também, mas você pode ter momentos imersivos para o aluno fazer uma experiência dentro de um laboratório, o aluno entrar no mundo virtual e isso engajar ele e ter uma educação mais prazerosa. Isso para a gente parece coisa de filme de Hollywood, mas para os nativos digitais, para quem nasce, não é. Basta uma evolução ter natural. uma infraestrutura de internet veloz para poder fazer isso. Então, a gente investiu bastante nisso e lançou isso agora na BET.
E isso vai estar disponível para os nossos clientes que têm a plataforma, né? Mas aí agora a gente está trazendo mais uma coisa, que é a inteligência artificial. E o clone digital? Exatamente. O que a gente criou? A gente criou a possibilidade de qualquer pessoa, qualquer leigo, você viu, eu fiz contigo, né? Pegar uma foto, colocar no nosso software, um professor pode tirar uma foto, gravar, contar de 1 a 60, 1 minuto de voz, e você treinar o seu clone pessoal para interagir com o seu público. Então, o que é legal disso? Um professor pode chegar, criar o seu clone, mas muito fácil, é muito simples mesmo, são minutos, você viu, e aí depois o professor pode, por exemplo, criar uma bateria de perguntas e respostas que os alunos fazem, e o aluno perguntar e ele responder. Está entendendo? Isso pode estar dentro do metaverso. O eu dele digital. O eu dele apoiar ele. Então, o que a gente está criando é cada pessoa poder criar a sua própria inteligência artificial. Isso é diferente de ChatGPT, de Bard, de Alexia, porque as ferramentas, as plataformas de AI generativas, como o ChatGPT, ela, na verdade, ela tem um treinamento com um volume de informação gigante que está na internet, do Wikipedia, parte que está de livros digitalizados. Que não se tem controle, né? Não se tem qual controle. o banco de dados que vai buscar, né, essa informação. Então, não se tem controle e aquilo inventa. Aquilo tem capacidade, é generativa, ele inventa. Tanto que você perguntar Porque nem tudo que está na rede é verdade, né? Exato. Então, eu já fiz pesquisa no ChatGPT 3,5, né? Quais as cores da bandeira do Brasil e disse que era verde e vermelha. Está entendendo? E se você perguntar ainda hoje no ChatGPT quem é o presidente do Brasil, ele vai errar, porque ele foi treinado até 21. Então, isso para a educação é uma polêmica. É muito polêmico isso, de duas formas. Um é a imprecisão para a educação, e a outra é o poder generativo de um aluno querer fazer um trabalho, uma redação, porque aí gera lá e poder, em vez de fazer, cortar o caminho e apresentar. Então, isso virou polêmico no mundo para a educação. Muitos lugares condenam e tal, perigo para a educação por causa da imprecisão. Então, o que a gente pensou? Para a educação, você tem que poder treinar com total controle. Se você criar... A gente criou uma coisa que não é textual, é o avatar falando, é mais moderno. Mas o mais legal disso é que o professor pode treinar e o professor vai responder só aquilo que ele treinou. E se o clone dele não souber responder, o clone dele vai dizer para o cidadão: eu não fui treinado para isso, eu não sei te responder. Mas em breve, o meu dono vai saber que você fez a pergunta e poderá me treinar, então em breve eu poderei te responder. Ou o seu clone, você pode treinar ele, como eu te mostrei que do clone que nós fizemos seu, assim, olha, eu não fui treinado para isso, mas vamos consultar na internet, aí vem um robozinho e fala o que está na internet, mas não foi você, foi a internet que pode ter imprecisão. Então, dissociar o que é generativo, que pega na internet, daquilo que você treina uma inteligência artificial sua é fundamental. Recentemente, a gente treinou um médico, né, conhecido, que é o CEO dos laboratórios Richer, da Rede DOR Nacional. A gente está desenvolvendo um trabalho com ele, treinando ele para responder sobre temas de medicina, né? E você imagina ele responder uma coisa imprecisa de medicina, pode matar alguém, né? Então, é inadmissível. Você tem que treinar realmente com respostas firmes, não generativas. Mas usar a AI para quê? Para reconhecer a fala, poder conversar, para poder o teu clone lip sync, gesticular como se fosse um humano, né? Então, a aplicabilidade disso é imensa, né? Você pode... Posso levantar minha autoestima, porque eu posso fazer um clone digital meu muito mais inteligente do que eu. Exato. Não, porque a inteligência você vai pegar a sua e treinar ele. Essa é a diferença. Então, é diferente. Então, se eu sou um astrólogo, eu posso treinar meu clone para fazer um mapa astral ou conversar sobre signos, zodíaco. Se eu sou um psicólogo, eu posso fazer uma triagem com algumas perguntas e o meu clone pode até, de repente, dizer, opa, essa pergunta eu vou chamar o meu dono para entrar aqui ao vivo. Essa pergunta eu vou cobrar para responder. Isso é uma coisa que nós estamos pensando, né? Esse conteúdo pode ser vendido, né? Sim.
O nosso projeto tem 3 fases. O nome dele a gente batizou de AI-Idol, que é o AI com ídolo, né? É você criar seu clone, é um ídolo, né? Porque pode ser colocado na sua rede social, ou para o seu público, ou para os seus familiares, ou para os seus amigos, ou até para seguidores, muitos seguidores. Então, a fase 1 do projeto, a gente está fazendo um módulo para a educação. A nossa ideia é ser mais uma ferramenta da plataforma da gente, dotada de inteligência artificial e de última geração. Né? Então, essa é a primeira fase que a gente deve estar... A gente está falando aqui de antemão, já estamos testando para medicina, para algumas coisas, mas a ideia é lançar isso até outubro, novembro, de verdade. Já está disponível para os clientes se quiserem usar. Eduardo, o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu não posso deixar um espaço aqui, deixar você sem um espaço para falar de como entrar em contato. Quem quiser saber um pouco mais desse universo que tem chamado tanta atenção, né? Porque o futuro é agora e a inteligência artificial faz parte, né? Bom, olha, quem quiser me passar um e-mail, eu posso dar um e-mail, né? giraldes@ip.tv, posso responder alguma coisa. E o que eu posso falar é uma coisa, muita gente diz assim, vai acabar o emprego, não sei o que e tal. O que eu posso falar é o seguinte, eu não acredito nisso. O que eu acredito é que as pessoas que usarem bem a inteligência artificial vão ter mais chance no mercado dos que a não utilizarem. Então, a inteligência artificial nada mais é que uma ferramenta que pode apoiar o ser humano. Então, da mesma maneira que a gente está criando o AI-Idol, e a segunda fase do projeto realmente é você poder monetizar e ganhar dinheiro com isso, né? E depois a terceira fase, que é a própria rede social de clones, mas é mais lá para abril, maio. Né? Então, isso é para te dar mais uma ferramenta para você ser mais eficiente. Então, o que eu acredito é isso. Aqueles que não usarem vão ficar para trás. E quem usar vai ter mais chance. Mas não que vai tirar o trabalho. O ser humano, a mente do ser humano é fantástica e nada supera ainda ela. Esse clone digital é sensacional. E quando você vai ensinar o clone digital, você vai estar aprendendo também, né? Com certeza. Vai estar treinando, vai estar... Sobretudo para a educação. A gente acha que um professor pode, por exemplo, criar o seu clone e dizer, alunos, vamos treinar o clone da sala de aula. Aí o aluno vai ter momentos de aprendizagem, pesquisar na internet, formular a pergunta e depois testar o clone. Olha quantas vezes ele está aprendendo conteúdo de forma prazerosa. Ou seja, uma coisa maker, né, STEAM, que está moderna, da próprio aluno poder treinar o professor e depois usar ele. Então, isso pode estimular o aluno a engenharia de prompt, né? A saber... Porque a engenharia de prompt hoje não é fazer um programa de computador, é saber usar bem, é saber treinar por meio de texto o seu clone e saber tirar essa informação. Então, a gente acha que o AI-Idol vai ser um módulo muito forte para a educação, sobretudo porque nós vamos ter rede para isso. Eu fico muito feliz que um Amazonas, que hoje tem um satélite, hoje que pode dar o mesmo poder de uma fibra ótica que São Paulo tem em todas as salas de aula, o Amazonas vai poder ter esse tipo de tecnologia para qualquer um da população, para qualquer escola. Então, isso é muito legal, né? Então, a gente tem que estar realmente com as coisas novas para revolucionar a educação. E quem sabe, né, se o Amazonas usar essas coisas novas, que não ganhe mais 20 anos de prêmios, né? Porque o Amazonas é o estado do coração, realmente. Meu pai mora aqui, minha esposa eu conheci aqui. Eu fico entre Rio, Manaus e hoje Estados Unidos, mas Manaus é minha cidade do coração mesmo. Eduardo Giraldez é presidente da IPTV, participou com a gente aqui do Band Entrevista. Muito obrigado pela conversa. Você. Foi muito esclarecedora e deixa você aí com certeza cheio de ideias. O que será que vem por aí com essa inteligência artificial? Muito obrigado mais uma vez. Boa noite. Valeu. Obrigado, boa noite para você que ficou até agora com a gente aqui no Band Entrevista. Na próxima semana a gente está de volta.